Como você se sentiria sendo obrigada a se casar com um homem desconhecido? E se esse homem fosse um sheik poderoso, implacável e acostumado a sempre conseguir o que quer? Essa é a história de Sofia, uma jovem ingênua e sonhadora, forçada a um casamento sem amor com o temido sheik Khaled al-Rashid. Ele é perigoso, intenso e não aceita ser desafiado, mas quando vê a inocência e o fogo nos olhos dela, percebe que domá-la não será tão fácil quanto imaginava. Será que Sofia conseguirá escapar desse destino? Ou acabará rendida aos encantos desse homem impiedoso? Comente aqui, você acredita em amor à força? Seria possível se apaixonar por alguém assim? Sofia sentia o peito apertado enquanto o avião particular pousava suavemente na pista cercada pelo imenso deserto dourado. O calor escaldante do sol já penetrava o jato mesmo antes da porta se abrir. O coração dela batia tão rápido que parecia prestes a rasgar seu peito. Aquela era a sua nova casa. Mas aquilo não era um lar. Era uma prisão. Ela foi vendida. Sim, vendida pelo próprio pai para um homem que ela nunca tinha visto antes. O destino dela foi selado antes mesmo que pudesse ter uma escolha. Seu corpo agora pertencia a um sheik. Os degraus do avião pareciam intermináveis enquanto descia, os olhos se ajustando à claridade abrasadora do sol. A pista era impecável, o chão de pedra refletia o calor escaldante, e ao redor tudo o que se via era areia e luxo. À sua frente, um carro preto reluzente a esperava. Os homens de terno escuro que a escoltavam não precisaram dizer nada. Apenas a guiaram em direção ao veículo, e Sofia, sem saída, apenas entrou. Dentro do carro, o ar-condicionado refrescante fez seu corpo estremecer. Mas não era apenas isso. Era o medo. O medo do desconhecido. O medo do que a esperava. O sheik Khaled al-Rashid. O homem que agora era seu marido. Ela apertou as mãos no colo enquanto o carro deslizou pelas ruas largas da cidade. Tão linda, tão luxuosa, tão cheia de coisas que jamais sonhou em ver de perto. Mas nada daquilo lhe pertencia. Ela não era livre. Seu coração martelava a cada quilômetro percorrido, e, finalmente, os portões do palácio surgiram à sua frente. Imensos, dourados, intimidadores. O carro atravessou a entrada e seguiu pelo caminho cercado por palmeiras e fontes luxuosas. O palácio era colossal, suas torres de mármore branco se estendendo até o céu. Uma fortaleza dourada no meio do deserto. O veículo parou, e as portas se abriram. Dois homens imponentes a esperavam, vestidos com trajes tradicionais, a postura rígida. Ela não tinha escolha. Respirando fundo, desceu. O calor do deserto atingiu sua pele como uma bofetada. Mas nada, a preparou para o que veio a seguir. A primeira vez que viu Khaled al-Rashid. Ele estava ali, de pé no alto da escadaria do palácio. Alto, imponente, a presença dele era esmagadora. O traje negro de linho realçava cada linha de seu corpo sólido, e a túnica aberta revelava um pedaço de seu peito forte. Ele era um rei naquele império de areia e riqueza. Mas o que a fez prender a respiração foram os olhos dele. Cinza. Intensos. Gelados e perigosos. Ela sentiu um arrepio subir por sua espinha. Ele era um predador. E ela era sua presa. Khaled desceu os degraus devagar, cada passo ressoando como um aviso. Sofia sentiu os joelhos tremerem. Ele parou a centímetros dela, tão perto que o cheiro amadeirado e masculino preencheu seus sentidos. O ar ficou pesado. Então esta é a minha esposa. A voz dele era um trovão contido, profunda, cortante, tão suave quanto perigosa. Sofia ergueu o olhar, sentindo o coração martelar. Ela não era de recuar. Mas como encarar um homem como aquele? Ele a estudou por um longo momento. Como um rei examinando um presente que acabará de receber. Ela apertou os punhos. Eu não pedi por isso. Ele arqueou uma sobrancelha, um pequeno sorriso curvando os lábios. Eu também não. Mas o que foi prometido deve ser cumprido. Ela quis gritar.
Quis dizer que não era um objeto, não era uma mercadoria. Mas de que adiantaria? Ela já estava ali. Então, antes que pudesse reagir, Khaled segurou seu queixo. O toque dele era quente, firme. Os olhos dele perfuravam os dela, sem pressa, sem hesitação. Você pertence a mim agora. O mundo dela girou. O toque dele queimava sua pele, e, ao invés de nojo, sentiu algo ainda pior, o choque da eletricidade que percorreu seu corpo. Ela odiou aquilo. Odiou o que aquela proximidade fazia com ela. Mas ele percebeu. Os olhos de Khaled brilharam com algo perigoso. Vamos, esposa. Nossa cerimônia espera. Sofia nunca quis fugir tanto. Mas não havia mais fuga. A cerimônia foi grandiosa. Luxuosa. Uma celebração digna de um rei. Mas Sofia se sentia uma prisioneira. Khaled permaneceu ao seu lado durante todo o tempo. A postura dele era impecável, o olhar dele nunca se desviava. Ela sentia o toque dele queimando sua pele a cada instante. E então, na troca de votos, ele segurou a mão dela. E o mundo de Sofia desmoronou. O toque dele foi como um choque. Como se selasse seu destino. Ela olhou para ele, tentando decifrá-lo. Mas não havia emoção ali. Apenas controle. Apenas posse. E quando os lábios dele roçaram os dela, selando o casamento, ela sentiu a jaula se fechar. Ela era dele agora. A noite chegou. E junto dela, a hora de consumar o casamento. Sofia caminhava pelo quarto opulento, os passos hesitantes. Os lençóis de seda, as velas acesas, o perfume exótico no ar. Mas nada fazia se esquecer de que estava sozinha com ele. Khaled entrou no quarto, tirando a túnica lentamente. Ela desviou o olhar, mas ele se aproximou. Ainda pensa em fugir? A voz dele era baixa, um desafio. Ela respirou fundo, a tensão tomando conta de cada músculo. Se eu dissesse que sim? Os olhos dele brilharam. Ele a pegou pelo pulso, puxando-a para si. O choque do contato foi instantâneo. Eu gosto de um desafio. Mas você não vai a lugar nenhum. O olhar dela queimava. Mas não era apenas raiva. Era algo perigoso. Algo que ela não podia admitir. Ele roçou os dedos pelo rosto dela. E Sofia soube, naquele momento, que nada mais seria como antes. Sofia estava sentada no centro da imensa cama de dossel, os lençóis de seda macios sob suas mãos trêmulas. A noite tinha caído sobre o palácio, e com ela veio um silêncio pesado, esmagador. Ela sabia que ele viria. A cerimônia de casamento havia sido luxuosa, uma exibição de poder e riqueza, mas para ela não passava de um teatro cruel. Uma farsa onde seu destino já tinha sido decidido. O Sheik Khaled al-Rashid era um homem de palavra. E ele prometeu que ela seria dele. O coração de Sofia batia descompassado. Não era apenas medo. Era raiva. Era desespero. E era algo pior. Era o que acontecia com seu corpo toda vez que ele se aproximava. Ela tentou afastar esse pensamento, mas o som da porta se abrindo a fez prender a respiração. Khaled entrou no quarto. O peito dela subia e descia rapidamente. Ele estava mais intenso do que nunca. Vestia apenas uma túnica negra, os primeiros botões abertos, revelando uma parte da pele bronzeada e firme de seu peito esculpido. O cheiro amadeirado que sempre o envolvia tomou conta do espaço, deixando-a tonta, vulnerável. Ele fechou a porta com um movimento lento, sem pressa, como um predador cercando sua presa. Sofia quis se afastar, mas não podia. Ela já estava encurralada. Khaled caminhou até ela, os olhos cinzentos cravados nos dela. Ele não parecia impaciente. Ele não parecia nervoso. Ele parecia completamente no controle. Você tem medo de mim, Sofia? Ele perguntou, a voz grave e cortante. Ela ergueu o queixo, tentando mascarar o medo. Não. Khaled sorriu de lado.
Um sorriso lento, perigoso. Mentirosa. O ar ficou mais pesado. Sofia percebeu que estava prendendo a respiração. Ele continuou andando até parar ao lado da cama. O calor que emanava do corpo dele era sufocante. Eu não sou um monstro, Sofia. Sua voz era baixa, como um aviso. Mas você é minha esposa agora. Isso significa que você é minha. Sofia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele levantou a mão lentamente e deslizou um dedo pelo rosto dela. O toque foi leve, mas devastador. E o que significa ser sua? Ela sussurrou, a voz falhando. Ele inclinou a cabeça, estudando-a como se decidisse qual seria o próximo movimento. Significa que você pertence a mim. Significa que não há mais escapatória. Sofia fechou os olhos por um segundo. Ela sentiu o cheiro dele. Sentiu o calor dele. Quando abriu os olhos novamente, ele estava ainda mais perto. E então ele fez algo inesperado. Ele se afastou. A tensão no ar era quase insuportável. Sofia o observou se afastar até a cadeira imponente ao lado da lareira. Ele sentou-se ali, como um rei em seu trono. Durma. Ela piscou, confusa. O quê? Khaled apoiou o queixo sobre a mão, os olhos faiscando. Eu disse que você deve dormir. Eu não toco em nada que não esteja pronto para ser tomado. O estômago de Sofia revirou. Ele estava brincando com ela. Ela queria odiá-lo. Queria detestá-lo com toda a sua força. Mas, por algum motivo, as palavras dele a desestabilizaram ainda mais. Ela se deitou lentamente, sem tirar os olhos dele. O coração dela batia contra as costelas enquanto tentava se convencer de que estava segura. Mas será que estava? Ela virou-se para o lado, tentando ignorar o fato de que ele ainda estava ali. Olhando. Esperando. Mas essa seria sua vida agora. Para sempre. A manhã chegou mais rápido do que imaginava. Sofia acordou sentindo o cheiro dele no quarto. A presença dele ainda estava ali, impregnada no ar. Mas Khaled já não estava na cadeira. Ela se sentou, o coração ainda acelerado. A noite passou sem que ele a tocasse. Mas isso não a deixava menos confusa. Ela saiu da cama, sentindo os pés afundarem no tapete macio. O palácio era silencioso àquela hora da manhã. Até que a porta se abriu. O sheik deseja vê-la. Sofia engoliu em seco. Ela vestiu um robe de seda e saiu do quarto. Não fazia ideia do que a esperava. As paredes do palácio eram repletas de detalhes dourados, colunas enormes sustentavam o teto alto, e o chão de mármore refletia sua imagem distorcida enquanto caminhava. Ela foi conduzida até um pátio aberto. O calor do sol do deserto tocou sua pele. O cheiro das flores e da água das fontes a cercava. E então, ela ouviu. Khaled estava de pé ao lado de uma mesa coberta com frutas, pães e taças de cristal. Mas ele não parecia interessado na comida. Ele estava interessado nela. Sofia prendeu a respiração. Venha. Era uma ordem. Ela caminhou até a mesa, sentindo os joelhos fracos. Ele puxou a cadeira para ela. Um gesto educado, mas que não combinava com aquele homem. Ela sentou-se hesitante. Khaled a observava enquanto servia uma taça de chá. Você dormiu bem? Sofia hesitou. Sim. Ele arqueou uma sobrancelha. Está mentindo de novo, Sofia. Você se remexeu a noite toda. Ela sentiu um nó no estômago. Você ficou me observando? Os olhos dele brilharam. Sempre observo o que é meu. Sofia sentiu o sangue correr mais rápido. Eu não sou sua propriedade. Khaled riu, o som baixo e perigoso. Você não entende, Habibti. Já é tarde demais para lutar. Você pode me odiar o quanto quiser. Mas ainda é minha. Ela quis jogar a taça contra ele. Mas, por dentro, o desespero a consumia.
Porque ele estava certo. Não havia mais volta. Ela pertencia a ele. E, pela primeira vez, ela se perguntou se conseguiria resistir por muito tempo. Sofia estava sentada diante do espelho dourado do quarto, seus olhos fixos no próprio reflexo enquanto sua mente era um turbilhão de pensamentos. 2 dias haviam se passado desde o casamento, 2 dias desde que sua liberdade foi arrancada sem misericórdia. Ela não era mais uma jovem livre. Era a esposa do Sheik Khaled al-Rashid. E, no entanto, ele ainda não a tocou. Isso deveria tê-la tranquilizado. Deveria ter sido um alívio. Mas, de alguma forma, deixava-a ainda mais inquieta. Por que ele esperava? O Sheik não era um homem paciente. Desde o primeiro momento, deixara claro que ela pertencia a ele. Então por que aquele jogo? Sofia se levantou, ajeitando a túnica de seda que abraçava seu corpo de forma delicada. Sua pele ainda estava quente depois do banho, e o cheiro das essências orientais se impregnava em seus sentidos. Um leve suspiro escapou de seus lábios quando um som ecoou no quarto. A porta se abrindo. Ela sabia que era ele antes mesmo de se virar. O ar mudou. Khaled tinha esse efeito. Quando ele entrava em um lugar, parecia absorver todo o oxigênio, preenchendo o espaço com sua presença esmagadora. Sofia se virou lentamente. E lá estava ele. Vestia um traje negro de linho, os botões da camisa abertos o suficiente para revelar um vislumbre de seu peito bronzeado. O cheiro amadeirado e masculino invadiu o quarto, misturado ao toque exótico de especiarias que sempre o acompanhava. Mas o que fez o estômago dela revirar foi o olhar dele. Ele estava decidido. Vista-se. Sua voz era um comando velado em um tom calmo, mas não menos intenso. Sofia franziu a testa. O quê? Khaled deu um passo à frente, parando a centímetros dela. Vamos sair. Os olhos dela se arregalaram. Sair? Para onde? O canto dos lábios dele se ergueu em um sorriso enigmático. Não me faça repetir, Habibti. Ela sentiu a pele arrepiar. Aquele apelido, dito em sua voz rouca, parecia uma corrente invisível aprendendo a ele. Mas ela não era uma boneca para ser levada para lá e para cá sem explicações. E se eu não quiser? Um silêncio pairou entre os dois. Khaled ergueu uma sobrancelha. Eu gosto de um desafio, mas não teste minha paciência, Sofia. Você vai se vestir e vir comigo. Agora. O corpo dela ficou tenso. Cada vez que ele falava assim, o sangue dela fervia. Mas discutir não mudaria nada. Ela virou-se e pegou um dos vestidos longos de seda pendurados no guarda-roupa. Ao se trocar, sentiu o olhar dele sobre ela, ardente, penetrante. Quando terminou, ele estendeu a mão para ela. Sofia hesitou. Mas, por alguma razão inexplicável, ela colocou sua mão na dele. O calor que emanava de sua pele foi instantâneo. Um choque percorreu seus dedos e subiu pelo seu corpo, como uma descarga elétrica. Ela sentiu Khaled sorrir. E então, ele a puxou suavemente. O jogo começava. O caminho foi silencioso enquanto atravessavam o palácio e seguiam para a parte externa. O calor da tarde estava mais brando, e uma brisa morna soprava contra o rosto de Sofia. Ela não sabia para onde estavam indo até que viu os cavalos. Sua respiração ficou presa na garganta. Havia 2 animais magníficos, ambos imponentes, mas o que chamou sua atenção foi o corcel negro ao lado do sheik. O animal parecia refletir a alma do dono, selvagem, perigoso e incontrolável. Sofia arregalou os olhos. Nós vamos cavalgar? Khaled subiu no cavalo com facilidade, os músculos do braço se flexionando ao segurar as rédeas. Você tem medo? Sofia levantou o queixo. Não. Ele sorriu. Então suba. Ela olhou para o cavalo branco que lhe foi entregue e respirou fundo antes de montar. Os pelos de sua nuca se arrepiaram quando sentiu o olhar de Khaled sobre ela. Quando ele partiu, Sofia seguiu atrás,
sentindo o vento quente bater contra sua pele conforme as dunas se abriam diante deles. Ela não sabia quanto tempo passaram cavalgando pelo deserto, mas pela primeira vez desde que chegara ali, se sentiu livre. O sol estava se pondo quando Khaled parou no topo de uma duna. Sofia fez o mesmo. O silêncio se instalou, apenas o som da brisa e da respiração dos cavalos preenchendo o espaço. Ela olhou ao redor. Era lindo. O céu tingido de laranja e dourado, o deserto se estendendo infinitamente à sua frente. "Por que me trouxe aqui?" perguntou, ainda olhando a paisagem. Khaled desmontou do cavalo e se aproximou lentamente. "Porque quero que veja a grandiosidade do que agora é seu lar." Ela virou-se para ele. "Isso não é um lar para mim." Os olhos cinza dele brilharam. "Ainda." Ela sentiu um arrepio. Khaled deu mais um passo e então segurou seu pulso. Sofia sentiu o coração disparar. Ele puxou-a para si, seus corpos colidindo suavemente. "Você tem medo de mim, Sofia?" A voz dele era baixa, provocante. Os lábios dela se entreabriram. "Não." Khaled inclinou a cabeça. "Mentirosa." E então, sem aviso, ele beijou-a. O choque foi instantâneo. Seu corpo ficou rígido por um segundo, mas o calor do beijo a consumiu. Ele não pediu permissão. Ele tomou. Os lábios dele eram quentes, firmes, exigentes. O beijo era puro domínio, puro poder, puro desejo. Sofia tentou resistir. Mas quando sentiu a mão dele deslizar para sua cintura, apertando-a contra si, algo dentro dela derreteu. Ela nunca tinha sido beijada assim. Nunca tinha sido tomada assim. A língua dele invadiu sua boca, explorando, exigindo, consumindo. Ela não conseguiu evitar. Seu corpo respondeu. Suas mãos deslizaram para o peito dele, os dedos se agarrando à camisa de linho, como se precisasse de algo para se segurar. Khaled percebeu. E sorriu contra seus lábios. Quando ele se afastou, o rosto dela estava em chamas. O sorriso dele era vitorioso. "Você pode lutar o quanto quiser, Habibti. Mas seu corpo já sabe a verdade." Ela sentiu as pernas vacilarem. Seu coração martelava. E, pior de tudo, ela sabia que ele estava certo. Sofia ainda sentia o gosto de Khaled em seus lábios quando retornaram ao palácio. Seu coração batia descompassado, os pensamentos embaralhados. Ele a havia beijado. Ele a havia possuído de um jeito que ela não esperava. Mas o que a assustava não era o beijo. Era a forma como seu corpo respondeu a ele. Cada toque, cada comando, cada sussurro rouco contra sua pele, tudo nela reagia como se ele fosse uma necessidade. Ela odiava aquilo. Odiava que estivesse se rendendo. A noite chegou silenciosa no deserto, mas no palácio, a tensão era quase palpável. Depois do beijo no topo da duna, Khaled não disse mais nada. Ele apenas observava. Ele a estudava. Como um caçador paciente esperando o momento certo para atacar. E agora, sentada em frente ao espelho de seu quarto, Sofia não conseguia ignorar o desejo ardente que queimava dentro dela. A porta se abriu. Ela nem precisou se virar para saber. Era ele. Seu coração disparou. "Você está pensando no que aconteceu hoje, Sofia?" A voz dele era grave, rouca. Ela fechou os olhos por um segundo, respirando fundo. Não. Ouviu um riso baixo. Um riso carregado de desafio. "Mentirosa." Ela apertou os punhos. "Pare de dizer isso." Khaled apareceu no reflexo do espelho. O ar dela sumiu. Ele vestia apenas calças de linho, o torso completamente exposto. Os músculos definidos, o bronzeado impecável, os ombros largos, tudo nele era masculino demais, tentador demais. Mas o pior eram os olhos. Aquela cor cinza profunda. Hipnotizante. Sofia sentiu a pele arrepiar. "Você ainda não entendeu, Sofia?" Ele se aproximou,
parando atrás dela. Você já me pertence. Ela sentiu o calor dele contra seu corpo. Ele se abaixou lentamente, os lábios próximos ao seu ouvido. O cheiro amadeirado o envolvia. Ela fechou os olhos. Precisava lutar. Precisava resistir. Mas o corpo dela atraía. O desejo já a consumia. Os dedos de Khaled tocaram seu ombro, deslizando devagar pela alça de sua camisola fina. Você ainda resiste, Habibti? Ela engoliu seco. Ele puxou a alça, expondo sua pele quente ao ar frio. Eu. Antes que pudesse terminar a frase, Khaled a virou para encará-lo. O olhar dele era selvagem. Sofia sentiu o coração parar. Então, ele a beijou. Mas dessa vez, foi diferente. Não foi um beijo exigente. Foi um beijo profundo. Intenso. E ela não resistiu. As mãos dele seguraram sua cintura, puxando-a contra seu peito quente. Sofia ofegou. O toque queimava, consumia. As mãos dela se agarraram aos braços dele, os músculos rígidos sob seus dedos. Khaled a ergueu no colo. Ela soltou um gemido surpreso. Mas não tentou escapar. Ele a levou até a cama, deitando-a suavemente sobre os lençóis de seda. O coração dela martelava. Os olhos de Khaled estavam escuros de desejo enquanto ele passava os dedos pelo seu rosto, descendo lentamente pelo pescoço. Ainda vai fingir que não me deseja? Ela abriu a boca para responder. Mas o corpo dela respondeu primeiro. Os braços deslizaram para o pescoço dele. E então, ela se entregou. Sofia sentia a pele quente, a respiração entrecortada enquanto tentava organizar os próprios pensamentos. O que acabará de acontecer? Seu corpo ainda vibrava, os músculos tensos, os lábios latejando do beijo devastador que Khaled lhe deu. Ela nunca havia experimentado algo assim. Nunca havia se sentido tão dominada e, ao mesmo tempo, tão viva. Mas o que mais a assustava não era o que ele fazia com ela, e sim o que ele despertava dentro dela. Khaled ainda estava ali, deitado ao lado dela na cama enorme do palácio. Sua presença era esmagadora, seu olhar cinza acompanhando cada movimento seu, como se pudesse ler seus pensamentos. O silêncio entre eles era carregado, elétrico, perigoso. Sofia virou o rosto, tentando evitar aquele olhar. O sol começava a surgir no horizonte, banhando o quarto com um tom dourado suave. Mas dentro dela, nada estava calmo. Era como se uma tempestade tivesse se formado ali dentro. Então, ele se moveu. A cama afundou levemente quando Khaled se ergueu, apoiando um braço ao lado do corpo dela. Sofia prendeu a respiração quando sentiu o calor do corpo dele próximo demais. Se arrepende, Habibti? A voz rouca dele cortou o silêncio, enviando um arrepio pela espinha dela. Sofia piscou lentamente, tentando se recompor. Ele não deveria ter esse efeito sobre ela. Eu não sei. Sua própria voz soou incerta, e isso a irritou. O sorriso de Khaled foi pequeno, mas cheio de significado. Ele sabia que estava no controle. Se não sabe, significa que parte de você gostou. Sofia sentiu as bochechas queimarem. Ela virou-se de costas, tentando escapar do peso daquele olhar, mas ele não a deixaria fugir. Khaled segurou seu queixo suavemente, obrigando-a a encará-lo. Diga. Você gostou? Ela mordeu o lábio, determinada a não responder. Mas Khaled não aceitaria silêncio como resposta. Ele se inclinou lentamente, até que seus lábios roçassem a linha do maxilar dela. Sofia estremeceu, seus dedos se fechando em punhos ao lado do corpo. Quer que eu prove de novo? Ele provocou, sua voz baixa e carregada de promessas. Sofia soltou um suspiro entrecortado. O que ele estava fazendo com ela? Seu corpo estava entregue, mas sua mente lutava contra cada sensação nova. Ela precisava recuperar o controle. Isso não significa nada. Ela sussurrou, tentando soar firme. Khaled afastou-se alguns centímetros,
um brilho de desafio nos olhos cinza. Então prove, Sofia. Ela franziu a testa. O quê? Ele inclinou a cabeça, analisando-a. Se isso não significa nada, vá embora. Deixe esta cama. Esqueça tudo. Ela sentiu um nó no estômago. A lógica dizia para levantar e ir embora. Mas seu corpo não se movia. Porque, no fundo, ela não queria esquecer. O sorriso satisfeito que Khaled exibiu fez seu sangue ferver. Você é minha. Sofia soltou um suspiro frustrado. Você tem certeza de tudo, não é? Khaled ergueu uma sobrancelha. Sim. E você também terá, com o tempo. Ela desviou o olhar, determinada a não dar a ele mais poder sobre si. O silêncio caiu sobre o quarto novamente. Mas dessa vez, era diferente. Era o silêncio de alguém que sabia que, por mais que fugisse, a batalha já estava perdida. Ao meio-dia. Sofia andava pelos corredores do palácio, tentando encontrar um resquício de normalidade em sua nova vida. Cada canto daquele lugar gritava luxo e poder, mas também opressão. Ela sentia o peso da história, o peso das tradições e, principalmente, o peso do homem que agora controlava seu destino. Seu coração ainda batia forte quando lembrava da noite anterior. O toque de Khaled ainda estava gravado em sua pele, mesmo que ele não tivesse exigido tudo dela. Mas até quando ele esperaria? Ela parou ao ver um dos empregados atravessar o corredor rapidamente, carregando um tecido dourado sobre os braços. Com licença. Ela chamou. O homem parou e inclinou levemente a cabeça em sinal de respeito. Sim, Alteza. Ela estremeceu com o título. Ela não se sentia uma rainha. O que está acontecendo? O empregado hesitou. O sheik ordenou que os preparativos para a recepção desta noite fossem finalizados. Os convidados chegarão ao pôr do sol. Sofia franziu a testa. Recepção? Que recepção? O homem abaixou a cabeça. Uma celebração para apresentar a nova esposa do sheik ao conselho. O quê? Sofia sentiu o estômago revirar. Então era isso? Ela seria exibida como um troféu? Sem pensar duas vezes, virou-se e começou a andar rapidamente pelos corredores, ignorando os chamados dos empregados. Ela precisava encontrar Khaled. E exigiria respostas. Sofia empurrou as portas do escritório de Khaled sem cerimônia. Ele estava sentado atrás de uma mesa de mármore negro, analisando documentos com a expressão séria. Mas quando seus olhos a encontraram, ele sorriu. Minha esposa. O sangue de Sofia ferveu. Não me chame assim. Khaled apoiou os cotovelos na mesa, interessado. A que devo a honra da sua ira hoje? Ela cruzou os braços. Por que não me contou sobre essa recepção? Ele inclinou a cabeça. Precisava? Sofia respirou fundo, tentando controlar sua frustração. Isso não é justo. Você me arrastou para este casamento e agora vai me exibir para um grupo de desconhecidos? Khaled se levantou lentamente. Eu não exibo nada que já não seja meu. Ela estremeceu com a possessividade em sua voz. Eu não sou sua posse. Ele se aproximou. Não? E então, sem aviso, ele a puxou pela cintura. O ar escapou dos pulmões de Sofia. Os corpos colidiram, o calor dele queimando contra sua pele. Então por que seu corpo reage a mim desse jeito? A voz dele era baixa, um sussurro carregado de domínio. Ela sentiu as mãos dele apertando sua cintura, mantendo-a presa. Sofia tentou afastá-lo. Mas foi um erro. Porque Khaled não era um homem que aceitava recusa. E então, ele a beijou novamente. O beijo não foi gentil. Foi possessivo. Selvagem. Dominante. E Sofia se entregou. Seu corpo explodiu em chamas. As mãos dela deslizaram para os cabelos dele, puxando, tentando encontrar algum controle naquela loucura. Mas não havia mais controle.
Quando ele se afastou, o olhar de Khaled era satisfeito. Vista-se para esta noite, Habibti. Você será apresentada como minha rainha. O coração de Sofia pulsava descontrolado. E, naquele momento, ela soube que estava realmente perdida. Sofia ainda sentia o gosto do beijo de Khaled em seus lábios quando saiu do escritório dele. Seu coração batia forte, a pele quente e os pensamentos embaralhados. Ele não apenas a havia beijado. Ele a havia tomado. Dominado. Como se soubesse que, por mais que ela resistisse, no fundo, seu corpo já pertencia a ele. O problema era que seu coração começava a seguir pelo mesmo caminho. Odiava admitir, mas sentia algo quando Khaled a tocava. Era eletricidade, era um desejo primitivo e avassalador, algo que nunca experimentara antes. Mas era errado. Não deveria querer seu captor. E, ainda assim, queria. Agora, ao se olhar no espelho de seu quarto, Sofia sentia as mãos tremendo. A recepção começaria em menos de 1 hora, e Khaled exigirá que ela se apresentasse como sua rainha. Sua esposa. Ela engoliu em seco. Não sabia se conseguiria encarar tudo aquilo. Alteza, seu vestido. Uma das criadas entrou no quarto carregando uma peça de tecido dourado brilhante. O vestido era magnífico, bordado à mão com fios de ouro, leve como uma pluma, mas poderoso como uma armadura. Sofia hesitou ao tocar no tecido. Vestir-se daquela forma significava aceitar seu destino. Mas ela não tinha escolha, tinha? Suspirou e permitiu que a criada ajudasse a vestir a peça. O tecido deslizava sobre sua pele como um sussurro, abraçando suas curvas de forma delicada, porém imponente. Quando olhou no espelho novamente, quase não se reconheceu. Não era mais a jovem comum que havia sido obrigada a esse casamento. Agora, parecia uma rainha. O salão do palácio estava lotado. Homens de vestes luxuosas conversavam em grupos, mulheres cobertas de joias e perfumes exóticos sorriam discretamente. Havia música suave preenchendo o ar, o brilho dos lustres dourados refletindo no chão de mármore polido. Sofia sentiu o estômago revirar ao cruzar a entrada. Todos os olhares se voltaram para ela. Ela sabia o que todos estavam pensando. Ali estava a nova esposa do sheik. A mulher que agora pertencia ao homem mais poderoso daquele reino. Ela sentiu a respiração prender quando viu Khaled. Ele estava no centro do salão, conversando com um grupo de homens influentes. Vestia um traje negro impecável, o ouro de seu anel brilhando contra a pele bronzeada. Mas o que realmente a desestabilizou foi o olhar dele quando a viu. Khaled parou de falar. O silêncio entre os dois foi mais alto que qualquer música. Os olhos cinzentos dele escureceram. Ele a desejava. O ar ao redor dela pareceu pesar. Cada célula de seu corpo sentiu o impacto daquele olhar. Então, ele caminhou até ela. As pessoas ao redor abriram espaço automaticamente. Khaled movia-se com a confiança de um rei. E, quando parou na frente dela, Sofia sentiu o coração acelerar. Ele segurou sua mão e a levou até os lábios, beijando-a suavemente. Foi um gesto público. Um gesto de posse. Você está deslumbrante, Habibti. Sofia sentiu a pele arder. Ele sabia exatamente o que estava fazendo com ela. E você está muito satisfeito consigo mesmo, não é? Murmurou. O canto dos lábios dele se ergueu em um sorriso discreto. Extremamente. A raiva e o desejo se misturaram dentro dela. Ele a desafiava, a provocava. E, pior de tudo, ela respondia. A noite avançava, e Sofia tentava se concentrar nos convidados. Mas não conseguia ignorar Khaled. Ele estava sempre por perto, observando-a, tocando-a discretamente. Cada vez que sua mão roçava a dela, um arrepio descia por sua espinha. Cada vez que ele se inclinava para sussurrar algo em seu ouvido, seu corpo reagia. Ela nunca sentiu algo assim antes. Era perigoso. Foi então que ouviu algo que a fez congelar. Parece que nosso sheik finalmente escolheu uma esposa.
Mas será que essa durará mais que as outras? Sofia virou-se abruptamente, o sangue gelando. As outras? A mulher que fez o comentário sorriu de forma irônica. Você realmente não sabia? Khaled já teve noivas antes. Nenhuma delas ficou tempo suficiente para usar uma coroa. Sofia sentiu o coração disparar. Ela olhou para Khaled do outro lado do salão, rindo de algo que um dos homens disse. Ele parecia inabalável. Indiferente. Como se nunca tivesse se importado com nenhuma delas. Como se ela fosse apenas mais uma. A raiva cresceu dentro dela. Ela não seria um troféu. Não seria mais uma mulher a ser descartada quando ele se cansasse. Então, tomou uma decisão impulsiva. Ela virou-se e começou a caminhar em direção à saída. Ela fugiria. O vento do deserto estava mais frio quando Sofia chegou aos estábulos. O coração dela martelava contra as costelas enquanto desamarrava as rédeas do cavalo branco que montou no dia anterior. Ela subiria nele e partiria dali. Não sabia para onde iria. Mas qualquer lugar era melhor do que aquele palácio. Ela colocou um pé no estribo. Mas então, sentiu um arrepio subir por sua espinha. Ela não estava sozinha. Antes que pudesse reagir, mãos firmes seguraram sua cintura e a puxaram para trás. Sofia soltou um grito surpreso, mas sua voz foi abafada pelo peito quente de Khaled contra suas costas. Ele estava furioso. Ela tentou se soltar, mas era inútil. Aonde pensa que está indo, Habibti? A voz dele era um trovão baixo, carregado de raiva e algo mais, algo muito mais perigoso. Sofia se contorceu, o corpo inteiro em alerta. Para longe de você. Khaled a virou com força, segurando seu rosto entre as mãos. Você realmente acredita que pode fugir de mim? Os olhos cinzentos dele queimavam os dela. O coração de Sofia batia descontrolado. Eu não sou uma de suas conquistas, Khaled. Não sou uma peça em seu jogo. Ele apertou o maxilar, os músculos rígidos. Você está errada. Você é minha. E eu não vou permitir que fuja. Sofia tentou responder, mas ele a beijou. O beijo foi diferente de todos os outros. Foi desesperado. Selvagem. Como se ele quisesse puni-la, como se quisesse lembrá-la de que não importava o quanto tentasse fugir, sempre acabaria voltando para ele. Ela gemeu contra os lábios dele, as mãos deslizando pelo peito dele, sentindo cada músculo rígido sob os dedos. Então, Khaled a ergueu nos braços. E, dessa vez, ele não a deixou escapar. Sofia ainda sentia o gosto de Khaled em seus lábios quando ele a carregou de volta para o palácio. O ar quente do deserto parecia envolvê-los, misturado ao perfume amadeirado dele, que impregnava seus sentidos. Sua respiração estava acelerada, seu corpo ainda tremia pela intensidade do beijo, e sua mente lutava para entender como as coisas chegaram a esse ponto. Ela deveria ter fugido. Deveria ter se afastado quando teve a chance. Mas algo dentro dela não queria fugir. E isso era o que mais a assustava. Quando entraram no quarto, Khaled a colocou no chão lentamente, mas não se afastou. O silêncio entre eles era pesado, carregado de tensão. Você realmente achou que poderia escapar de mim? A voz dele era baixa, mas havia um tom de ameaça velada ali. Sofia ergueu o olhar, encarando aqueles olhos cinzentos intensos. Eu não sou um objeto para ser trancafiado, Khaled. Você pode me prender neste palácio, mas nunca vai me ter de verdade. Ele arqueou uma sobrancelha, como se analisasse cada palavra dita. É mesmo? Então, sem aviso, ele avançou. O coração de Sofia disparou. Khaled a prensou contra a parede, suas mãos firmes segurando sua cintura com um controle perigoso. O ar ao redor deles pegou fogo. Então me diga, Habibti, se você não é minha, por que reage assim? O hálito quente dele roçou seu rosto, o peito firme pressionando o dela, e cada célula do corpo de Sofia respondeu ao toque. Ela não conseguia respirar. Não conseguia pensar.
Os dedos de Khaled deslizaram lentamente pelo braço dela, descendo até seus quadris, explorando cada curva com um toque leve, mas cheio de promessa. Me diga para parar. A voz dele era um desafio. Uma provocação. Sofia abriu a boca, mas as palavras não vieram. E Khaled sorriu. Exatamente o que eu pensei. O olhar dela se incendiou. Ela não suportava a ideia de que ele estava certo. Então, fez a única coisa que podia para recuperar o controle. Ela o beijou primeiro. Khaled pareceu surpreso por um segundo. Mas, em seguida, revidou com toda a intensidade que lhe era natural. O beijo foi brutal, feroz, carregado de posse. As mãos dele deslizaram por suas costas, puxando-a para ainda mais perto, como se quisesse fundi-los em um só. Sofia não sabia mais o que era certo ou errado. Tudo o que sabia era que o queria. E que agora, não havia mais volta. O amanhecer surgiu lentamente, tingindo o céu do deserto com tons alaranjados. Sofia ainda estava na cama, o corpo quente sob os lençóis macios. Sua pele ainda pulsava pelo que aconteceu naquela noite. Ela nunca imaginou que sua primeira vez seria daquele jeito. Nunca imaginou que seria daquele homem. Seu coração martelava no peito quando se virou na cama e viu Khaled ao seu lado. Ele ainda dormia, o rosto relaxado, mas ainda assim exalando poder. O lençol cobria parte de seu corpo, deixando expostos seus ombros largos e a pele bronzeada. Ele parecia tão diferente assim. Sem a frieza, sem os olhares calculistas. Apenas um homem que a tomou como se fosse seu único desejo no mundo. Sofia sentiu algo dentro dela estremecer. Isso não pode estar acontecendo. Ela não podia estar se apaixonando. Mas era tarde demais para mentir para si mesma. Ela deslizou para fora da cama, os pés descalços tocando o chão frio. Precisava de ar. Precisava pensar. Vestiu um robe fino de seda e saiu para a varanda. O vento quente soprou contra sua pele, bagunçando seus cabelos, mas não foi suficiente para acalmar o turbilhão dentro dela. O que aconteceria agora? Ela olhou para o horizonte, para o deserto infinito que se estendia à sua frente. Ainda queria fugir. Ou queria ficar? Está fugindo de novo? A voz profunda fez sua espinha se arrepiar. Sofia se virou devagar. Khaled estava parado na porta, encostado no batente, observando-a. Ele estava vestido apenas com uma calça de linho preta, o peito nu, os cabelos levemente bagunçados. Ele parecia perigoso. E irresistível. Sofia cruzou os braços, tentando disfarçar a inquietação. Preciso de ar. Khaled sorriu de canto. Então não vá muito longe. Ela arqueou uma sobrancelha. E se eu for? Você vai me perseguir? Ele deu um passo à frente. Sempre. O silêncio entre eles foi carregado. Sofia sentiu o coração acelerar. Khaled estava falando sério. Ele não a deixaria ir. E, no fundo, ela não queria mais partir. Mas antes que pudesse responder, um dos empregados apareceu na porta do quarto. Sheik, há um problema. O conselho quer vê-lo imediatamente. O olhar de Khaled se estreitou. Sofia viu a mudança instantânea em sua expressão. De um amante provocador, ele se transformou em um governante implacável. Estou indo. Ele olhou para Sofia uma última vez antes de sair, deixando-a sozinha. Mas, no fundo, ela sentia que aquilo era apenas o começo. O começo de algo que mudaria tudo. Sofia ainda estava na sacada quando Khaled saiu do quarto para encontrar o conselho. O vento quente do deserto bagunçava seus cabelos, mas não conseguia dissipar o calor que ainda sentia na pele. A noite passada estava gravada em cada célula de seu corpo. Ela correu os dedos pelos próprios braços, como se pudesse apagar a lembrança das mãos de Khaled deslizando por sua pele, do jeito que ele a tomou como se fosse sua única posse no mundo. Porque, no fundo, era exatamente isso que ele achava. Ela pertencia a ele. A noite anterior não havia sido apenas desejo.
Havia sido entrega. E isso era o que mais a assustava. Porque Sofia sabia que não havia mais volta. Suspirou e se afastou da sacada, tentando acalmar os pensamentos. Mas seu corpo ainda sentia a ausência de Khaled, como se cada parte dela tivesse sido marcada por ele. Era isso. Ela estava marcada. E agora, o que aconteceria? Ela se sentou na beirada da cama e observou o quarto. As cortinas ainda estavam levemente abertas, o cheiro de Khaled impregnado nos lençóis. O lugar onde ele dormira ao seu lado ainda estava quente. Ela estava se tornando parte daquele mundo. Mas será que algum dia ele se tornaria parte do dela? Horas depois, Sofia foi chamada até os jardins do palácio. Khaled ainda não havia retornado da reunião com o conselho, e a inquietação dentro dela crescia a cada minuto. Ela caminhava lentamente pelo jardim, tentando absorver a beleza ao seu redor. As flores exóticas, as fontes de água cristalina, as estátuas esculpidas com perfeição. Tudo ali era tão opulento, tão magnífico. Mas não era liberdade. O deserto se estendia além dos muros do palácio, infinito e selvagem. Assim como ela queria ser. Alteza. Uma voz masculina interrompeu seus pensamentos. Sofia se virou e viu um homem alto, vestido com trajes escuros. Seu olhar era afiado, suas feições rígidas. Sou Amir, chefe da guarda do palácio. O sheik pediu que eu a acompanhasse enquanto ele resolve os assuntos com o conselho. Sofia ergueu uma sobrancelha. Ele acha que vou fugir? Amir manteve a expressão séria. Ele prefere não arriscar. Sofia soltou um suspiro e olhou para o horizonte. Claro que Khaled não confiava nela. E, de certa forma, ela não sabia se deveria confiar nele. Ela passou os dedos pelo pulso, lembrando-se do toque firme dele na noite anterior, do jeito que a segurou como se nunca fosse deixá-la escapar. Mas a verdade era que Sofia não sabia se queria escapar. O sol já estava começando a se pôr quando Khaled finalmente retornou. Sofia estava sentada em uma das enormes poltronas da sala principal, observando os empregados irem e virem pelo palácio. Então, ela sentiu. Ele estava ali. Ela ergueu os olhos e viu Khaled parado na entrada, observando-a. O olhar dele estava diferente. Mais intenso. Mais sombrio. Ela se levantou devagar, tentando decifrar sua expressão. O que houve? Ele caminhou até ela, os passos lentos e calculados. Como um predador se aproximando de sua presa. O conselho tem dúvidas sobre você, Sofia. Ela franziu a testa. Dúvidas? Ele parou a centímetros dela, tão perto que ela podia sentir o calor irradiando de seu corpo. Eles querem saber se você é digna de ser minha esposa. Sofia sentiu um arrepio subir por sua espinha. E o que você disse? Khaled sorriu, mas não era um sorriso gentil. Que eles não têm escolha. O coração de Sofia disparou. Khaled ergueu a mão e tocou seu queixo, inclinando seu rosto para cima. Mas há algo que eu preciso saber, Habibti. Ela engoliu em seco. O quê? Os olhos dele brilharam. Você ainda deseja fugir? Sofia abriu a boca, mas as palavras não saíram. Porque, no fundo, ela já sabia a resposta. E Khaled também sabia. Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, ele a beijou. O beijo não foi suave. Foi intenso. Dominante. Dono. As mãos dele seguraram sua cintura, puxando-a para si, como se quisesse moldá-la ao próprio corpo. Sofia não resistiu. Ela não queria resistir. Seus braços deslizaram para os ombros dele, os dedos se entrelaçando nos cabelos escuros. O desejo era bruto. Quente. Inevitável. Khaled a ergueu do chão sem esforço, fazendo-a ofegar contra seus lábios. Ele começou a caminhar, segurando-a contra o peito, sem quebrar o beijo. Sofia se perdeu. No toque. No gosto. Na sensação de pertencimento que ele despertava nela.
Quando se deu conta, estava deitada sob os lençóis de seda novamente. Khaled pairava sobre ela, os olhos cinzentos brilhando como tempestades no deserto. Diga que não vai mais fugir. A voz dele era um comando. Sofia respirou fundo, seu peito subindo e descendo rapidamente. Ela olhou para ele. Para o homem que a tomou como se fosse sua rainha. E então, sorriu. Eu não vou fugir. O olhar de Khaled escureceu. Boa garota. E então, ele a tomou novamente. Naquela noite, Sofia não apenas se entregou. Ela escolheu ficar. E agora, ela era dele para sempre.